Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, mas permita que eu me apresente. Eu sou o Paulo Silva e aqui a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, que também é a editorialista aqui da Rádio CT, direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, apresentando o Clique Jornal especial da educação, hoje através da POESP e os seus representantes. A função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa da rádio web que o SINDCT propõe esse link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela educação e pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas do sindicato e também da sociedade. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. A POESP se faz presente hoje, a exemplo do que aconteceu no estado do Paraná. Os professores entraram em greve lá no Paraná. E aqui no estado de São Paulo não está sendo diferente não. A POESP também vai parar por melhorias no setor educacional do estado. Aqui eu gostaria que se apresentassem os professores aqui, começando pegando esse microfone ali, isso aqui, divide aqui. Como é o nome do professor? Eu sou o professor Otávio, sou conselheiro da subsede em São José dos Campos. E dá aula em qual escola, professor? Eu sou professor da Escola Estadual Geraldina Coelho Monteiro e da Escola João Morotti Filho. Professor Otávio. Otávio, leciono Geografia. Do seu lado, professor, pode apresentar. Eu gostaria, para quebrar o gelo mesmo do professor, que eu não conhecia. Aí do seu lado, o professor... É o professor aposentado Jorge. Professor Jorge, sem barba. Sem barba. E aqui o coordenador da POESP em São José, o professor... Adriano. Professor Adriano. É o coordenador, né? É um colegiado? É um colegiado. E ali também nos acompanhando a professora Maria Luísa, que é nome de escola aqui em São José dos Campos. O professor Otávio, mais uma vez, a POESP, antes de falar com o Jorge e com Adriano, eu gostaria de falar mais com o professor Otávio. Tão jovem e na luta, qual escola que o professor dá aula, leciona? Geraldina, fica no Michigan, e a escola João Morotti, no bairro Bom Retiro. São duas escolas, professor? Isso, eu tenho 2 cargos. Eu posso perguntar a idade do professor? 40 anos. Não parece, né? Tão jovem. Obrigado. Ainda. Mas está há quanto tempo lecionando? Há 10 anos. Já há 10 anos. Começou muito novo ainda. Agora, professor, a juventude abraçou como é o nome? O magistério. Vamos lá. Abraçou o magistério? A juventude está dando aula? Em partes, não. Na questão da greve, né? Não. Para lecionar como profissão. Não. A procura pelo magistério ela é baixa, exatamente devido à remuneração que não é atraente. Esse é um grande difícil. motivo. Então, o jovem, quando ele decide qual faculdade que ele vai fazer, um dos critérios que ele avalia é o salário.
e o salário do magistério não é um grande atrativo. O professor tem que dar aula em 2 escolas, e em bairros distantes um do outro. Ou até mais escola. Tem casos de professores dando aula aí em 3 escolas, até 4 ou mais. Parece absurdo, muitos talvez não acreditam, né? A gente está falando isso, mas é fato, é uma realidade. Porque o professor, quando ele vai para a atribuição, inclusive o professor efetivo, ele está dividido em mais de uma escola. Porque quando ocorre a atribuição, dependendo da classificação, ele pode ser o último a pegar a aula na disciplina que ele leciona. E no caso, no estado de São Paulo, o professor ele teria que estar com 32 aulas, que está errado, porque existe uma lei federal onde o professor ele deve dar 26 aulas, não 32 com o aluno. E o estado de São Paulo, o nosso governador que diz que lei é para ser cumprida, ele não cumpre essa lei. Que coisa. Que é a lei de 1/3. Que é 1/3 só. Que são 26 aulas. Professor Adriano, o governador, saiu um boletim aqui que o governador quer mandar na greve dos professores. Boa tarde, professor Adriano. Boa tarde, Paulinho, Shirley, eu esqueço o nome Eduardo. dele. Eduardo. Obrigado pelo espaço aí. Assim, comentando um pouco como o Otávio começou a falar, com relação à carreira, né, que não é atrativa. Nós sabemos que os cursos de licenciatura são os menos procurados hoje em dia, e o resultado disso é isso. É a baixa remuneração, pior, a gente não tem condições de trabalho, você não tem plano de carreira, então, ou seja, não há futuro de acordo com o que está acontecendo hoje. E o resultado disso, nós já tivemos aqui algum tempo atrás, sim, falando dos fechamentos das salas de aula, aí o resultado está aí. Professores que estão desempregados, precarização na contratação. E como é que o estudante universitário, com todo esse quadro que é um quadro lamentável da educação, como é que ele vai ter uma atração para vir para o magistério? A gente escuta até de aluno, coisas até eu não vou jamais ser professor por isso, por aquilo. E mais ainda, existe uma empresa aí em São Paulo, aí, não sei, acho que no Brasil também, que contrata estagiários, né? Não vou dizer o nome dela aqui para não fazer propaganda, mas olha um absurdo. Se você contratar hoje um jovem de 14 a 18 anos, de nível médio, somando o que ele ganha de bolsa, que é uma bolsa auxílio, né? Mais o transporte e alimentação, ele já está ganhando mais do que uma professora formada, uma PEB 1, uma professora de educação básica 1, certo? Que trabalha com a criançadinha por 20 horas. Esse estagiário ganha mais. E respondendo, desculpa te interromper, o que você falou do governador, essa é a tática dele. Primeiro ele vem à imprensa dizer que todo ano essa novela. Se é uma novela, o sindicato implementar e vir a público mostrar a pauta de reivindicação, porque ela existe. Então é uma novela que, se é novela, porque tem enredo, tem roteiro. É verdade. E o sindicato esgotou todas as possibilidades. O Estado ele se refutou a sentar, a negociar. Agora você tem uma notícia, já adiantando para você, de que ontem ele se reuniu com as outras entidades, porque a PUESP, quando fazia parte desse grupo das entidades representativas, ela não teve alguma das suas reivindicações cumpridas em acordo, então ela se retirou. Então ele se reuniu com os supervisores, os diretores e os professores que são associados do CPP e dos aposentados também, e a PAMPESP. E dessa reunião, uma das pautas, eles já dizem assim, não, nós vamos aguardar aí um mês, não sei o quê, em abril a gente abre a negociação para estabelecer uma nova política de pelo menos para 4 anos. Só que a última experiência de negociação para 4 anos, quando foi na greve 2010, o que aconteceu? Nós perdemos. Quando chegou o final dessa negociação, dos 4 anos, aquilo que foi acordado, e ele fala que deu 45% de aumento, aliás, é até emblemático, não sei por que 45%, podia ser 43%, 46%, né? Que absurdo. Aí, quando ele vem deu tudo isso de aumento, ele se esquece de dizer que esse aumento ficou corroído, melhor dizendo, ao longo dos 4 anos. Nós chegamos no último ano com 30 e poucos % de perda. Olha, o governador ele quer colocar um fim numa situação que não teve nem começo. Ele comete ilegalidades, tá? Porque a Constituição já prevê o nosso direito de greve,
que esgotou todas as possibilidades de negociação. Né? Ele vem com uma tática de pressionar os diretores a colocar professor eventual que não pode. O professor tem direito à greve. Né? E o professor eventual, ele não pode paralisar também? Pode, deveria, como nós estamos chamando, né? Estamos clamando. Os eventuais, os categorizosos. Porque esse governo, na verdade, são 20 anos, até mais, né? Porque vem resquício do PMDB, do MDB, né? Quando criou né? esse partido. O que acontece? Não valorizou nunca o professor. Não valorizou, porque uma categoria que passa 20 anos entre greves e aumentos que não são aumentos reais de salário, já basta, não tem plano, você não tem um plano estadual de educação, você não tem uma linha mestra, cada época entra um secretário, faz uma coisa, faz outra. Bom, professor Adriano, já houve então o start para essa paralisação? Sim, já iniciamos, né, na sexta-feira. E no dia 20 de março? Sexta-feira, nova assembleia, nós estaremos lá em São Paulo. E para que essa nova assembleia? Para nós fazermos um balanço dessa primeira semana, né? O próprio sindicato já informa nas mídias sociais e na internet, no seu próprio site, que nós já temos mais de 20% parado no estado. Isso é muito bom. Tá? 20%? 20%. Porque tende a aumentar, eu acho que já até aumentou já desde da sexta-feira para cá. Por quê? Porque nós estamos visitando escola, conversando com o professor e dizendo para ele o seguinte, além de tudo que já se falou, não está sendo mais uma só questão salarial. O que é? Condições de trabalho. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu sou professor já há 8, 9 anos na escola de Inorá, no Putim. É só visitar a minha escola, ver em que condições precárias ela está já há muitos anos. Quer dizer, não faltam razões para a paralisação. O professor, por exemplo, na minha escola, professor homem, ele não tem banheiro. Nós usamos o do aluno. Porque o nosso está quebrado. Absurdo. A Defesa Civil na escola de Inorá? De Inorá, Pereira Ramos de Brito, no Putim. A escola já teve a visita da Defesa Civil. O laudo que foi feito apresentou várias rachaduras e infiltrações. Na de Inorá? No de Inorá. Lógico, você tem algumas escolas mais... Bom, mas aqui está enumerando apenas uma... mas o geral do estado... Não tem banheiro para o professor. Então são condições de trabalho, né? Que nem eu disse, não é só questão salarial. Então tem condições de trabalho, tem a questão do assédio moral, questão da segurança. Hoje, por exemplo, nós temos vários casos no estado de professoras sendo agredidas em sala de aula. Isso passando sobre comum. Virou notícia preferida dos programas policiais. Dando audiência para esse tipo de coisa. Exatamente. Né, ficou corriqueiro isso. Corriqueiro. Então, e essa greve não foi uma greve assim, vamos sair de greve. Não, tem toda uma pauta de reivindicações e outra. E nós estamos cobrando há muito tempo já que o Estado de São Paulo cumpra a lei federal do piso salarial com relação à jornada de trabalho, 1/3 fora da sala, que é maquiado, que aumentou, ele diz que cumpre nada. E mais ainda, hein, o piso salarial nacional que foi reajustado esse ano, né, pelo governo federal, que elevou o salário para 1.900 e pouco, mais ou menos isso. Para quantas horas a aula? Para 40 horas. Para 40 horas. O Estado de São Paulo paga-se 40 horas mais. E ele vem dizer que paga mais, mas sim, esse mais já não é mais aquele mais que, quando foi instituído em 2011, correspondia a 39%, quase 40% a mais do salário do piso. Hoje o piso estava a pouco menos de 7% ou 8%. Professor Adriano, então é fundamental o papel de cada professor, de cada diretor, de cada conselheiro estadual para essa... Ir à luta, arregaçar as mangas, convencer o colega, nós vamos paralisar, vamos sensibilizar a sociedade, os pais dos alunos, né? A sociedade tem que entender que esse governo ele está proporcionando um desmonte da educação pública do Estado de São Paulo. Vou falar em desmonte, já vou falar com o professor Jorginho também, que ele é professor. Para falar, viu, Paulinho? Exatamente, está ansioso para falar o professor Jorginho olha, já foi nosso repórter, o professor Jorginho. Ele já foi tudo, né? Já foi um belo de um repórter. Então, belo é sua conta. Belo companheiro. Era barbudo feito o ex-presidente Lula, não é? Na época era famosíssimo aquilo. Bom, professor Adriano, o professor, então, está numa posição que ou ele para ou acaba com a carreira. Mas o senhor responde daqui a pouco, tá certo? Tá ok. Já, professor Adriano, professor Otávio,
o meu amigo professor Jorge e a dona Maria Luísa também. São os representantes da APUESP falando de uma nova Assembleia Estadual dos Professores que acontecerá nesta sexta-feira, dia 20, no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, em São Paulo, para a paralisação. E vamos saber também o porquê desta segunda Assembleia dos Professores. Bom, segundo informação que nos chega, é por emprego, por salário, por condições de trabalhos e água para todos também. Um instante só, o Clique Jornal volta com a APUESP já já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Olha, os professores da rede estadual de ensino estão em greve já, não é estado de greve, em greve aqui no estado de São Paulo. A categoria está reivindicando o aumento salarial, a Secretaria de Educação está pedindo que os alunos continuem indo para a escola e cerca de 20% dos professores, como já disse o professor Adriano, 20% dos professores da rede estadual estão em greve aqui no estado de São Paulo. Agora, alguns diretores falam para os alunos, a Secretaria de Educação fala para os alunos continuarem indo. Professor Jorginho, boa tarde, que bom tê-lo aqui mais uma vez. Mais uma vez. Quanto tempo a gente se conhece, né? Há muito tempo, né, professor? Tinha o seguinte, a barba coloquei de molho. Tinha cabelo, o cabelo caiu. E aí, é verdade, e a barriga cresceu, né? A barriga cresceu, mas a gente tá aí na luta, né? Eu queria só perguntar uma coisa para você, Paulinho. Seguinte. Ele que vai entrevistar, Paulinho? Opa! Aí, ó, o belo repórter. Perguntar para vocês. Vocês conhecem no Brasil uma categoria que é proibido trabalhar? Não conheço nenhum. Pois bem, o professor é proibido de trabalhar. Como assim, professor? Porque o professor ele trabalha um ano e tem que entrar em quarentena. Por que lei é essa? Depois trabalha mais um ano, tem que entrar em duzentena. Ficar 40 dias sem poder trabalhar. E mais 200 dias sem poder trabalhar. Quase 6 meses. Primeiro quase 2 meses. Ano, ele trabalha um ano. E fica 40 dias. 1 mês e 10 dias. Depois ele entra mais um ano e fica mais 200 dias sem poder trabalhar. Mas isso é só no estado de São Paulo? Que é só no estado de São Paulo. Que então, absurdo. Vê que absurdo. Quarentena e duzentena. Isso aí para quê? Porque é o seguinte, para não ter vínculo no estado. Não ter vínculo no estado.
Mas E isso aí, vale para todos os professores ou para os que entraram? os professores contratados, que é são a os grande eventuais, maioria. são Categoria O. categoria O. São os contratados, não Os são... contratados. Então é o seguinte, o governo do estado de São Paulo, ele tem, cada ano, ele faz um novo... Ele inova para sucatear. ele coloca uma nova categoria dentro dos professores. Então a categoria é a CT, a categoria F, categoria... Uma série de categorias. Como é que é, professor Otávio? Quais são as categorias? Só complementando, na verdade, o contrato que o professor assina é um contrato de 2 anos. Encerrado esse contrato, o professor ele cai na quarentena, mas lembrando que 2 só anos existe é ininterrupto. 2 anos seguidos. Isso, ele assina um contrato, um período aí de 2 anos, mais ou menos. Aí, no final desse contrato, o professor que é o categoria O, ele cai na quarentena. Só lembrando que a quarentena não é quarentena, a lei ela é duzentena. A quarentena só existe porque o sindicato brigou e o juiz entrou com uma liminar e derrubou a duzentena, isso nos anos anteriores. Então, o professor ele caía na quarentena. E aí, passado 40 dias, quando iniciava o ano letivo, porque encerra-se o ano aproximadamente dia 18 de dezembro. Quando começa fevereiro as aulas, então o professor já teria cumprido os 40 dias. Aí o que acontece? Esse ano o sindicato não conseguiu, entrou com a liminar, fez o mesmo processo e não conseguiu derrubar a duzentena. Por isso, esse ano no estado de São Paulo, nós temos 5.000 professores categoria O que estão na duzentena, ou seja, estão em casa sem dar aula. Já saiu aí alguns sites, professores que categoria O estão trabalhando como faxineiros, então não conseguem dar aula. Isso, inclusive, é reclamação de muitos diretores, porque tem professores de categorias O, como muitos, que caiu assim na graça da escola, o aluno gostou, houve um trabalho bom, uma simpatia. E muitos diretores, inclusive, reclamaram, porque esse professor não pode mais estar na escola com eles. Ele está acostumado ali. Viu, Paulinho? Só voltando aquele primeiro momento, você me perguntou do fato do professor se dividir em várias escolas. E aí a questão é, por que o professor divide? Ele é o último a pegar aula, porque existe uma classificação. E aí, quando ele vai pegar aula, tem lá 4 aulas, e como a carga horária do estado de São Paulo, que está errada, como eu disse anteriormente, são de 32 aulas, o professor ele pega 4 aulas, mas vai completar em outra escola. Isso já está acontecendo com o professor efetivo. Agora, você vai com o seu automóvel, com a sua bicicleta, Sim. com a sua moto? Correto. É o professor que paga tudo. Paga para ir trabalhar? Isso. Bom, o professor Adriano, olha que situação. Então, está muito difícil ser professor nesse estado. Eu diria que está muito difícil ser professor nesse país. É geral. A situação de São Paulo, aí a gente pode falar porque a gente vivencia, é assim. E, na verdade, é uma precarização de contratação. Mas isso aí o sindicato já alertava, porque essa mudança, né, que houve a necessidade de se extinguir uma lei 500, que contratava os ACTs lá na década de 70 para 80, para porque não fazia concurso. Aí o genial, né? Como é que eu diria? Eu não vou... Espetacular senador do estado de São Paulo, José Serra, enquanto governador que só perseguiu o professor, o que ele fez? Ele requentou um projeto que tinha na época do Alckmin, que estava parado na Assembleia, que sentiu a mobilização da categoria, que colocou 50, 60 mil na Paulista, e impediu o tal do PL9 na época. O que é o PL9? Que é esse que dividiu a categoria. Exatamente. Entre os estáveis Fs, Os, não sei o quê. Ou seja, o professor que faz o mesmo trabalho, e tem a mesma formação, a mesma função. Eu digo o seguinte: o estado de São Paulo é o estado governado pelo PSDB, mas aqui é a República Federativa do PSDB. Eles fazem a lei que quer. E a gente tem que ficar contestando no Supremo. E aí demora. E aí, o que acontece? Ele criou essa... E aí o Alckmin recuou, porque era candidato a presidente, o Serra virou governador, aí veio a tal da Lei 1093 2007, que 2 de junho deu estabilidade para alguns. Por quê? Porque tinha a exigência da lei de pegar todos esses professores que tinham um regime próprio de previdência, porque alterou a lei lá com a reforma, e aí para passar todo mundo para o INSS, o Estado teria que repassar quase 10 bi.
Então ele resolveu o quê? Não, eu vou ficar com esses, crio um regime próprio e pego essa parcela e dou estabilidade para quem estava com aula até 2 de junho de 2007. E daí para frente virou toda essa divisão de categoria. Estagnou. E o que é pior, é um tiro no pé. E eles não admitem isso, sabe por quê? Por quê? Você impede o professor de trabalhar, ele não pode pegar contrato. E aí você tem falta de professor. Então tem região que não tem professor. Professor, o aluno fica sem aula. Professor Jorginho, olha, então isso o que o senhor falou, que é proibido trabalhar, é uma realidade por conta, inclusive, dessa lei que foi o tiro no pé do governo do estado. Exatamente. Isso daí todo ano há uma novidade. É uma novidade. E isso daí, naturalmente, como ele falou, numa forma de deboche, falou que é o seguinte, que isso virou uma novela. Virou uma novela. E a gente dá razão, que virou uma novela, sim. Uma novela, porque a gente tem que ir lá e discutir com o governador, e ele não quer discutir. E impõe novamente. A nossa reivindicação hoje é 75% salarial, certo? Daí você vai falar, tudo isso? Não, isso aí seria o justo, porque qualquer profissional, por exemplo, de nível superior, ganha de 4, 5 mil. Esse é o piso dele no estado. E o professor não. O professor é 1.800. Então, para se igualar aos outros profissionais de nível superior, o professor teria que ganhar exatamente isso aí, 75%. Olha, por conta disso, já não é estado de greve, está em greve. Estamos em greve. E agora a categoria começa, então, a visitar as escolas para fazer o convencimento de professores para aderirem ao movimento. Exatamente. Tem 20%. Temos por 20% enquanto. E essa tendência é aumentar cada vez mais, isso já está aumentando. Chegar até 50%. Exatamente. Agora, em relação ao fechamento das salas de aula, chega a ter hoje até 40 alunos e os professores querem mais de 40? Mais de 40, em alguns casos. Em alguns casos, mais de 40 numa sala de aula. Correto. E o justo seria 25? Segundo o próprio secretário da Educação, o ensino fundamental 2, que é alunos do 6º ano até o 9º ano, seria 35 alunos por sala. 35. E o ensino médio, que é 1º ao 3º ano, que é o antigo colegial, seria aí 40 alunos por sala. Mas tem até um caso da escola Walmar, no campus São José, Walmar Lourenço, que lá tem até mais de 50 alunos, segundo uma professora que trabalha lá, fez essa denúncia no sindicato. Tem mais de 50 alunos na sala da escola Walmar. Agora, o professor Adriano, uma reunião com o governo, já está programada essa reunião ou não? Não, a informação que nós temos é o seguinte, ontem a Secretaria Estadual da Educação, através do seu representante, não sei se foi o secretário Hermann Vorwald, que nome, hein? É um nome... nome de maionese, né? Não, alemão, dá até medo, né? Hellmann's. Dá até medo. Aí, o que acontece? Se reuniram ontem, mas eles se reuniram com as outras entidades representativas, CPP, a Pampesp, como eu já disse, né? O DEMO, os diretores e tal. E dessa reunião saíram algumas pautas. E numa dessas pautas ali, alguns pontos, ele fala nessa possibilidade do início de abril de propor uma política salarial para os próximos 4 anos. Já disse, a última política salarial de 4 anos que foi dada em 2010 não atendeu o conjunto da categoria. Não atendeu porque o que foi dado foi praticamente corroído com o tempo e nós ficamos com uma defasagem de mais de 30%, 40% em relação ao salário. Em relação ao salário nacional, aliás, com relação à meta 17 do Plano Nacional de Educação, o Jorge já falou muito bem aqui sobre que o salário do professor do Estado de São Paulo, com a mesma formação, ele é defasado em 75%. Então, esse é o índice que nós estamos pedindo em pauta, né? E temos que lutar muito para que se chegue a isso, porque é inadmissível. Acabei de dizer, né? Um estagiário hoje que nem tem formação média ainda, porque nem terminou o ensino médio. Ele está ganhando igual uma professora de PEB 1 em início de carreira, que está lá alfabetizando, dando futuro para essas crianças. Mas que futuro é esse? Então, o governador ele se omite, né?
Ele não vem para o debate. Ele não chama o sindicato para negociar. Porque ao se reunir com as outras entidades, ele fica renegando a APUESP, que é o maior sindicato da América Latina, que é o que representa os professores. Deixa eu só corrigir aqui, o Herman Urwald, né? Que é Wurwald, que é o secretário de Educação. É um nome austríaco, mas ele é alemão, austríaco, é estrangeiro. Mas ele é nascido aqui no estado de São Paulo, é brasileiro, é lá de Rio Claro, não é? Isso, foi reitor da Unesp, né? E é engenheiro mecânico também. Se fala em engenharia, a gente lembra de engenheiro aeronáutico, secretário de Educação. Exatamente. Então, só para registrar que o Herman Wurwald, ele é paulista. Paulista, brasileiro. Herman Jacob Cornelis Wurwald Nascimento. Nascimento é em Rio Claro. Bem, professor Adriano, a gente vai para mais um intervalo. E vamos saber das reivindicações e também da posição da APUESP, o maior sindicato da categoria de professores da América Latina. O maior sindicato da América Latina. É o maior. O maior sindicato. É o maior. Quase 200 mil associados. E quanto por cento? Está 20% parado. Mas quantos professores tem na rede pública de São Paulo? São mais de 250 mil. Bom, não está difícil de chegar. Então, 200 mil, então já tem 50 mil praticamente em parados. todo o estado de São Paulo, né, são mais de 5 mil escolas por aí. A tendência, esse número eu estou falando agora, mas eu já tenho informações que já tem mais escolas em São José parando por período, alguns colegas já paralisando. A gente volta já no Clique Jornal com a APUESP, que é a Associação dos Professores do Estado de São Paulo. Apesar do nome ser associação, permaneceu porque nasceu a associação e hoje tornou-se sindicato, mas continua com o nome de APUESP. Paralisação dos professores da rede pública estadual no estado de São Paulo, com o professor Adriano, professor Otávio e o professor Jorginho, aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Energia elétrica. Fique ligado. O mau uso da energia elétrica pode causar acidentes. Não faça gambiarras. Instalações elétricas provisórias ou precárias podem provocar choques elétricos e incêndios. Instalações elétricas devem ser executadas sempre por pessoas com conhecimentos técnicos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados.
Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o Jornal da Rádio CT, com essa conversa com os mestres do saber, os professores da Rede Estadual de Ensino aqui no estado de São Paulo, professor Adriano representando a PUESP, professor Otávio, professor Jorginho, acompanhados também pela professora Maria Luísa, que hoje está acompanhando aqui esse bate-papo, falando e conscientizando os professores a respeito da paralisação. Professor e professores, eu quero registrar aqui a nossa audiência, o INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos, que nos acompanha, o CPTEC em Cachoeira Paulista, o CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, estão ouvindo lá, CLA em Alcântara, no Maranhão, Centro de Lançamento de Alcântara, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, lá de Santa Maria, de triste memória por conta do acidente, do incêndio lá na Boate Kiss. E todos estudantes universitários. Isso que não dá para entender, essa fatalidade. E também nos ouvindo em Cuiabá, no Mato Grosso, a unidade regional do Centro-Oeste Brasileiro, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, como disse, lá em Cuiabá, professor Adriano. Então, Paulo, assim, a situação chegou a esse ponto, né, de termos que entrar nessa greve e durante o começo do ano, quando a gente teve aqui, já alertou para isso, né, com o fechamento das salas de aula, né, professores desempregados, e a gente tem que entender o seguinte: esse movimento é em prol da melhor educação, melhores condições de trabalho. E nós não esquecemos, ninguém está esquecendo aqui da comunidade, da sociedade e dos alunos. A gente quer o apoio dos pais, da sociedade, dos alunos, porque o aluno, melhor do que ninguém, ele sabe aonde ele estuda, que condições essa educação está sendo dada. E a família também. Hoje o povo brasileiro está cobrando mais, está exigindo mais. E haja visto todos esses movimentos aí que foram para ruas, né, com exceção de alguns grupos, né, que não vale a pena nem citar aqui, porque quanto foi difícil chegar a essa democracia que nós temos hoje, né? Pra gente até a presidenta Dilma até se emocionou dizendo: olha, eu lutei muito para que esse povo estivesse na rua. É verdade. E é verdade. E como lutou, né? Mas não é pro pessoal ficar pedindo ditadura de novo. Agora, né? pedindo ditadura, cartazes chega de Paulo Freire. Meu Deus. Nossa. A que ponto nós queremos chegar com esse que é um marco da educação mundial, né? Mas também é o seguinte, tirando todas essas notícias assim, de aumento de 1 bilhão, 6 bilhões, 7 bilhões, então, o mundo inteiro estava dormindo na rua. O que interessa mesmo é o seguinte, é que o país é outro. A população hoje está mais conscientizada. Só que existe uma parcela que está levando isso para o buraco. E nós não vamos deixar. Principalmente nós, professores, que estamos no dia a dia, no chão da sala de aula, ali com o aluno, mostrando para essa sociedade que só se transforma pela educação. E não é esse o interesse do governo do Estado, que tanto está sucateando a educação. Agora, professor Adriano, Jorginho e Otávio, a UDEMO, que é o Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo, e essa palavra oficial mostra que é o sindicato oficial. Eles tiveram uma audiência pública, uma audiência na Secretaria de Educação, e lá eles citaram lá que o plano de reajuste salarial para os 4 anos de mandato, uma matéria que está sendo discutida diretamente com o governador. Como que é a UDEMO em relação às reivindicações dos professores? Olha, é assim, nossa categoria, né, nosso sindicato, a PUESP, que é o representante oficial dos professores, né, a UDEMO dos diretores. É assim, deixar bem claro que essa é uma greve que começa com os professores, mas assim, a UDEMO, ela tem um papel muito importante, porque o diretor de escola, ele não pode ser aquele representante do governo no sentido de ser nossos inimigos. E não é. Então nós já tivemos alguns casos aí de diretor aí, sabe, intimidando o professor, falando que vai colocar eventual, essas coisas, porque apesar que muitos não, eles devem seguir as orientações do seu patrão, né, que é o governo do Estado. O diretor é designado pelo governo do Estado? Concurso público.
Mas ele é tão professor quanto os outros. Então, primeiro que é condição que ele seja professor antes, né? Complementando a fala aí sobre a Udemo, que você perguntou, a postura da Udemo, muitas vezes ela direciona a favor do governo. Parece que a Udemo ela anda de mão dada com o governo. Só para esclarecer essa minha fala, para não ficar palavras jogadas, o governo ele criou a comissão paritária. Essa comissão paritária... Não, o governo. O governo chamou criou 5 sindicatos, que no estado de São Paulo existem 5 sindicatos dos servidores, né? Isso. Professor, funcionário, supervisor de ensino, diretor. E nessa comissão paritária estava passando, por exemplo, que o diretor, quando fosse contratado, ele ia entrar no estágio probatório. Esse estágio probatório, o diretor ele seria avaliado 3 anos. E durante esses 3 anos, se ele não fosse bem avaliado, ele seria exonerado. A POESP brigou e essa proposta ela foi tirada da pauta. Então, o secretário guardou. Infelizmente, depois que o secretário voltou com isso, a Udemo deixou essa reivindicação e esse pedido do governo que, após o período probatório, se o diretor não for bem avaliado, ele poderá ser exonerado. Então, é estranho a Udemo, o sindicato do diretor, deixar uma emenda passar aonde os futuros diretores poderão ser exonerados se não forem bem avaliados. Professor Adriano. A questão é o seguinte, né, se tratando da Udemo e das outras entidades. E quando se criou essa comissão paritária, né, para discutir a carreira, o plano de carreira, e, na verdade, a POESP chegou à conclusão, e eu tenho certeza disso, que era só para enganar, só para enrolar. E aconteceu isso. Tanto que a POESP acabou se retirando dessa comissão. Porque estavam criando minutas em que iria mexer com direitos dos servidores, dos professores principalmente. Então, assim, hoje, essas entidades que ontem estavam sentadas com o governador, elas acabam... E aí existem documentos comprovando isso, todas elas estavam de acordo com essa minuta, que nós derrubamos o ano passado, que tinha esse detalhe do diretor. Passou por concurso público, mas durante 3 anos, se não for bem avaliado, se os índices da escola não melhorar, rua. Entendeu? Então, assim, não dá para confiar nesse governo. Não dá. Agora, a negociação dele é sempre de cima para baixo, é goela abaixo. E não é assim que se funciona. Agora, o professor Adriano e professor Jorginho, 20% de paralisação dos professores. Esses 20% está comprometendo aonde a educação, o ensino dos alunos? Só, Jorge, rapidinho. É o seguinte, 20% nós vamos aumentar esse índice, e é o que eu disse, esse prejuízo, entre aspas, né, que está ocorrendo do aluno ter que ir embora mais cedo. Aliás, há até orientações e tem vídeos na internet, no Facebook, de escolas para não mandar embora, porque não pode mandar embora, acabam colocando os alunos em salões, em auditórios, aí você tem lá 50, 70, 80 alunos para se tomar conta, porque o professor dele está em greve, né? Então ele não pode pôr eventual. Mas é assim, esse prejuízo é um prejuízo que vai acarretar para a sociedade se esse movimento se estender. E nós não queremos isso. Eu quero voltar amanhã para a sala de aula. Eu quero continuar meu trabalho. Eu quero continuar acreditando que eu consigo transformar a sociedade através da educação. Só que para isso eu tenho que ter condições de trabalho, salário digno, valorização. E isso não é o que pensa o governo do Estado. Agora, o professor Jorginho, lá em São José do Rio Preto, por exemplo, aconteceu um fato inusitado. Os professores lá de São José do Rio Preto foram acompanhados pelos alunos. Os alunos se recusaram a assistir às aulas e se juntaram aos professores e protestaram lá na frente da escola. Mostrou isso aí, que o aluno está do lado do professor? Olha, os alunos, eles estão do lado dos professores, sim. E principalmente quando o professor leciona há bastante tempo na escola. Então cria um vínculo com os alunos. Mas nem isso o governo atual, ele
ele permite que o professor se estabeleça só num lugar. E todo ano ele tem que mudar de escola, 2, 3, 4 escolas, e não cria esse vínculo, nem com os alunos e nem com a população ali ao redor da escola. Outra coisa, está falando negócio de a perda, né? Perder, te contar. A educação já vem perdendo bastante tempo e há um reflexo nisso daí. Se você, por acaso, andar em São José dos Campos, procurando uma livraria, comprar um livro, você vai encontrar onde? Só no shopping. Só no shopping, na Saraiva. Porque não tem mais livraria na cidade. Isso é um reflexo de anos e anos de mazelas. Da deteriorização da educação. Então, por quê? Porque quem compra mais livro? Quem deveria comprar mais livro? Seria o professor, certo? E os alunos. Esse seria o público para as livrarias. Mas o professor, como é que ele vai comprar livro se ele não consegue nem pagar as contas? Porque está ganhando pouco. Ganhando pouco e tem que trabalhar muito, né? Olha, o professor Adriano citou aqui a falta de estrutura, o professor Otávio também reclamou aqui da super lotação nas salas de aula, e a POESP, então, ela aderiu não, a POESP foi o marco zero dessa paralisação, e a Secretaria Estadual de Educação continua negando a greve nas escolas. Então a gente vai para um breve intervalo e a gente volta no último bloco para fazer as definições desta greve dos professores aqui no estado de São Paulo, se aumenta de 20% para 50% de paralisação dos professores e o teto dessas reivindicações. O Clique Jornal volta já com o professor Jorginho, o professor Otávio, o professor Adriano da POESP. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal. O último bloco de hoje, a POESP, a Associação dos Professores do Estado de São Paulo, definitivamente entrou em greve, e o professor Adriano está nos dizendo aqui em off que na sexta-feira, dia 20, mais uma assembleia para definições. Agora, as principais reivindicações quais são, professor Adriano? Bom, Paulinho, já de antemão já agradecer o espaço, né? E dizer para o seguinte, para os colegas, né, os companheiros nossos, trabalhadores, professores, que na sexta-feira, 20 de março, estaremos em São Paulo, na Paulista. Nossas reivindicações são enormes, vou citar algumas: aumento de 75%, acabar com a política do bônus em termos de reajuste salarial mesmo. Vai fazer a conversão do bônus em aumento salarial. Se ele já tivesse feito isso já há 10 anos, quando começou a pagar, as condições podiam ser melhores hoje, né? E também o número de alunos por sala de aula, acabar com essa precarização de contratação, né? Essas 200, quarentena, fim do assédio moral,
sabe? A pauta é imensa. E aí eu chamo o professor, ligue para a POS, dê o seu nome, vamos lá, tem um ônibus. Vai ter uma caravana, é isso que eu ia perguntar. Tem uma caravana, esperamos levar bastante gente, porque o movimento é imenso, tá? O telefone lá da subsede é 392... Aqui em São José dos Campos. Isso, vai sair ônibus de todas as subsedes, né? Das 92 do estado. Aqui no Vale do Paraíba, quase todas as cidades têm subsede. Aqui o telefone é 3922-3363. 3922-3363. Só ligado ao nome. 3363. Vai ser dia 20 agora, depois de amanhã. Isso, dia 20. Nós vamos ter um ônibus saindo meio-dia e meio da subsede. Né? Tivemos um grande problema essa semana por causa do feriado, mas estamos na luta, né? Porque a gente faz greve, não tem sábado, domingo, não tem feriado, não tem nada, né? Temos que estar na luta mesmo. E o Jorginho, nosso colega, quer dar um recado também. Professor Jorge, os professores aposentados também estarão... estarão nessa luta também. Bom, então a pauta as principais reivindicações são 75% para equiparação salarial, 20 horas semanais de trabalho. Hoje é quanto? Hoje é 40. Hoje é 40, então querem 20. E a conversão do bônus em reajuste salarial. Exatamente. Paulinho, eu queria agradecer a rádio, a você, a Shirley. Eu sempre... E é o seguinte, quero agradecer e aproveitar e convidar também os pais de alunos, né? Os alunos que é a nossa principal reivindicação em prol dos alunos, né? Uhum. Eu gostaria de pedir apoio a eles. Aos alunos. Aos alunos e aos pais dos alunos. Que ele é a razão da nossa luta, de nosso trabalho. Então, gostaria de pedir isso aí no ar aqui. E agradecer. Professor Otávio, mas sexta-feira, por que dessa assembleia na sexta-feira? Que já teve uma e já decidiu a greve. Agora vai ter mais uma, para qual motivo? Então, essa assembleia é para fazer um balanço de como foi essa primeira semana, e o professor, no caso, ele tem que estar votando se a greve continua ou não. Esse é o motivo da assembleia. E a greve, né, como foi ressaltado aqui, tem vários motivos. Só posso falar um pouquinho da questão do aluno, né? Pois não, fique à vontade. Então foi falado, fechamento de sala de aula. Eu vejo assim, um dos principais motivos do fechamento de sala de aula é fruto dessa progressão continuada que tem no estado de São Paulo. Lembrando que outros estados não têm a progressão. A progressão, ela é do ensino fundamental, aonde o aluno ele pode tirar nota vermelha, 2, 2, 2, 1, 0, ele irá passar de ano, porque tem uma lei no estado que permite que o professor tem que estar passando esse aluno de ano. Muitos pais, muitos não entendem isso. E o que acontece? Quando esse aluno chega no ensino médio, não tem mais essa progressão continuada. Então o aluno ele chega com uma defasagem muito grande, é onde ele vai ter novas disciplinas, química, física, e aí a exigência é maior. Como esse aluno ele passou desde o ciclo 1 até o 9º ano, por essa progressão, ele chega sem nenhuma base. E aí a evasão no ensino médio ela é muito alta. Esse é um dos motivos do fechamento de sala de aula. O desestímulo do aluno para estudar é por essa razão. Isso, a escola não tem nenhum atrativo. Qual atrativo tem a escola? A gente costuma brincar, o professor é o GLS, é giz, lousa e saliva. Então, nós estamos no século XXI, GLS. GLS. Giz, lousa e saliva. Bem então, pensado. nós estamos aqui no século XXI. Se você for ressuscitar o professor que morreu lá no século XVII, ele vai entrar na sala de aula e vai falar, nossa, mas a sala de aula não mudou? Não mudou Continua nada. A giz, lousa e a saliva? Quer dizer, nós não temos escola estruturada. Na novela é mentira, Alto vão Astral, falar que tem informática, não tem. Você tem sala de informática com 8 computadores funcionando. Como que você vai levar 40 alunos para a sala de informática, onde muitas escolas têm 8 computadores funcionando? Paulinho, detalhe também, tem um projeto do Estado que ele fala das escolas integrais, tanto que ele nem aumentou o número dessas escolas, que são ilhas de excelência. Então são escolas que já eram escolas regulares, normais, que atendiam lá 800 mil alunos, hoje já só atende 300, 400. Mas vai ver como está a escola hoje. São salas climatizadas, salas com retroprojetor, o professor não usa mais giz,
sabe? O aluno passa o dia inteiro na escola, tem a alimentação adequada. Só que segregando, ele não dá chance para o aluno, né, o filho lá da classe trabalhadora, o da periferia. Então ele criou ilhas de excelência. E aí eu cito até uma escola aqui, o Chico Triste, Francisco Pereira, na Vila Industrial. É uma escola integral, com poucos alunos. Aquela escola era uma escola de ensino médio regular. Ué, por que aquela escola não poderia também ser desse jeito para todos aqueles alunos que estudavam lá, que tiveram que se transferir? Porque eles selecionam alunos. Que coisa. Bom, o Sindicato dos Professores da Rede Estadual, aqui do estado de São Paulo, está estimando que 20% dos professores tenham aderido à greve aqui no estado. Não é? O primeiro dia do movimento mostrou aí que foi satisfatório a paralisação e tende a aumentar com a próxima assembleia da sexta-feira, professor. Isso, e a gente espera, né? Vamos sensibilizar a categoria mais ainda, mais do que necessário, porque na própria escola onde ele está trabalhando, ele já sabe disso, das péssimas condições de trabalho. Né? Agora, falando na novela, eu ia falar da novela Alto Astral, quando você falou lá de um professor ressuscitar e tal, ele vai reconhecer a sala, né? É que tem uma moça lá, uma atriz, que ela já morreu, não sabe que morreu e tá namorando, beijando e tudo. É a mesma coisa. Na novela Alto Astral da Rede Globo, a moça que não sabe que morreu... Então, Paulinho, como são as coisas, né? E tá namorando. Hoje o professor, por ter várias jornadas de trabalho, nem novela tem tempo para assistir. Graças a Deus. A gente não fala. O que se apresenta por essa emissora aqui, se fosse um país mais sério, já tinha perdido a concessão dela, porque ela fez domingo, foi um absurdo, foi um crime à democracia e à nação. De o dia inteiro ficar convocando as pessoas. E mais ainda, hein? As cidades, por exemplo, que tipicamente são formadas por uma grande maioria de população negra, as fotos não aparecem um negro protestando. E o único que estava na novela lá, mataram. Já no primeiro dia da novela. E dia 1º já mataram. Olha, dia 1º de abril tem uma manifestação em frente à Globo pedindo que seja caçada a tudo concessão. A ver, né? A concessão. Dia da mentira. Concessão. Olha. E eu estarei lá feliz e contente. Estaremos. Aliás, também sexta-feira, já aproveitando a nossa assembleia, vai ter também um ato contra a falta de água no estado de São Paulo, viu? Porque essas enchentes que estão dando agora, esses temporais aí, não vão se estender até o fim do ano, não. Olha, viu? que interessante. E voltando a falar... E aí, o que mais... Como é que é, professor? E o detalhe, em São Paulo, a pessoa paga pela água, mas está recebendo o ar, né? E está pagando o ar, né? É o melhor ar, o ar mais caro. Não. Então vamos lá, vamos criar a CPI vamos criar a CPI da Sabesp, a CPI do Trem Salão, por que não? Do HSBC, a lista. Olha, só registrar, já que nós falávamos da ilha, né? Já que falávamos aí da Rede Globo, a Vida Alves, a dona Maria Luísa deve saber que fez o primeiro beijo na televisão brasileira, a Vida Alves e o Walter Foster, né? Que foi o primeiro beijo na televisão, na novela Sua Vida Me Pertence. Nossa, não vou falar. Tá aí registrado. É porque a Fernanda Montenegro agora fez o primeiro beijo Beijou gay. A Natália Timber? E a Natália Timber, né? Meu Deus. Duas senhoras, deixou todo mundo assim, né? Desde a Vida Alves até a Natália Timber. Sabe qual é o grande problema da Rede Globo? São vários. Ela quer ditar comportamento. Tá? E verdade. É modismo. Nós estamos falando disso aí porque a gente sente a influência na sala de aula, na escola. A vida inteira passaram essa porcaria de malhação aí. Naquela época era o dia inteiro na academia. Como se alguém conseguisse ficar o dia inteiro na academia, a não ser o professor que manda o aluno fazer o exercício. Então, assim, ela só dita péssimos comportamentos. E a gente sofre na sala de aula por causa disso. Bom, como estamos falando de novela, o governador Geraldo Alckmin, ele disse o seguinte, que o movimento é uma novela que se repete todos os anos e que o sindicato não tem legitimidade para tratar desse assunto, professor. Ele faz o papel dele, né, de péssimo gestor e que tenta desqualificar o sindicato. Aliás, ele não pode falar que não tem legitimidade, porque ele mesmo, sendo o gestor e os seus representantes da área da fazenda, todo mês faz os descontos dos seus associados. Nós somos 160 mil. Então, como é que não tem legitimidade? Se ele mesmo autoriza o desconto que o professor autorizou, ele mesmo repassa esse desconto para o sindicato.
Tá aí. Tá errado. Então, onde não tem legitimidade? Se não teria legitimidade se não tivesse associado, pagando, mantendo o sindicato que faz a luta e as coisas podiam ser piores se não tivesse o sindicato, viu, Paulinho? Olha, pelas contas da PUESP, a Secretaria de Educação fechou neste ano 3.390 classes, sendo 3.300 classes apenas no ensino médio, conforme levantamento parcial em 73 regiões, que agravou a superlotação das salas de aula com até, conforme disse o professor Otávio, até 60 alunos em turmas de ensino regular e de até 91 alunos em classes de educação de jovens e adultos. Professor. O resultado disso é essa manifestação, esse período de greve, essas nossas reivindicações. Nós já estávamos falando faz tempo sobre isso. Shirley, professor Otávio. Pois não. Como eu sou aqui do lado da Shirley, daí uma ouvinte, a Rose Carvalho, fez um comentário dizendo que bom que a filha dela, né, estuda na escola particular, não está na escola pública aí devido a essa progressão continuada. Então, eu gostaria de dizer para o ouvinte que... internauta, viu, professor? Internauta. Queria dizer que, com certeza, os filhos de supervisores, dirigente, que vão nas escolas e defendem a progressão continuada, que vocês não têm noção como os gestores da escola pública defendem a progressão, só que eles não colocam os filhos deles na escola pública. Quem defende não coloca. Exatamente. Eles acreditam tanto que os filhos deles também estudam na escola particular. Que absurdo. E tomara que eu tenha condições de pagar a escola particular. Não que eu não confie no meu trabalho, que eu dou aula da escola pública, confio no trabalho dos colegas. Mas, infelizmente... Muito professor que dá aula no ensino público e no particular também, né? Isso. E nós temos alunos da escola pública que passou na faculdade federal. Então, a escola tem professor de qualidade, mas, infelizmente, os gestores são péssimos. Para encerrar, professor Jorginho. Então, essa é uma questão seguinte, Paulinho. Na eleição, o Alckmin foi questionado se ele colocaria o seu filho na escola pública. E ele veio com outra resposta. Ele falou, não, eu estudei na escola pública. Eu estudei na escola pública. Isso daí, naturalmente, quando ele estudou na escola pública, a escola pública era de grande qualidade. Excelente qualidade. Dia 20 de março, às 14 horas, no vão livre do MASP, então a segunda assembleia para decidir a continuação da greve dos professores, professor Adriano. Isso. Nós vamos fazer um levantamento. Esse número de 20% que está hoje, acredito que já aumentou. E vamos chegar na sexta-feira mostrando para o governador o seguinte: quem é que tem legitimidade para esse acontecimento? É a PUESP, é a que encaminha as lutas, e que poderia ser pior se não tivesse a PUESP. Professor Adriano, muito obrigado pela participação aqui no Clique Jornal. Principais reivindicações: aumento dos professores, aumento de 75,73% para equiparação salarial com as demais categorias, com formação de nível superior rumo ao piso do DIESE para PEB 1, com jornada de 20 horas semanais de trabalho. Bem, Chico, tivemos uma aula de economia hoje com os professores da rede pública de ensino. Uma aula de cidadania, né, Paulinho? De cidadania, né? Com participação do ouvinte, internauta e também dos alunos. É verdade, Paulinho. Vamos embora, então? Bora lá. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa diretora de jornalismo, a jornalista editorialista, a Shirley Marciano. O diretor de comunicação é o engenheiro Geno Genaro e o presidente, o Ivanil Elisiário. Gratos a todos, obrigado pelo clique e até lá, tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.